que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Pode assentar. Aleluia. Aqui foi o homem que escreveu esse livro de Efésios. Fala que o apóstolo Paulo foi o homem que teve um chamado de Deus. E ele obedeceu a Jesus. E cumpriu sua chamada. E está no céu. E hoje é nós que estamos aqui. Mas ele colocou aqui para nós o ensinamento que ele teve quando ele estava fazendo a obra viva aqui. Colocou o ensinamento para nós. Nós que hoje o Senhor nos chama, nós que temos chamado, nós temos que nos colocar, enquanto nós estamos vivos, novos, respirando, para fazer a vontade do Senhor. Porque Paulo aí fez a vontade do Senhor. E dá para nós aqui um ensinamento nesse livro de Efésios. E ele fala também aqui que era o preso do Senhor. O preso do Senhor. Porque ele estava o quê? Na vontade do Senhor. Fazendo a obra do Senhor. Rogo vós, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Ele está falando assim para nós. Assim como eu completei aqui na terra a missão, e hoje somos nós. Assim como ele completou, ele fez a obra, e depois o Senhor levou ele para o reino do céu. Hoje é nós, nossa geração. E aqui fala que nós temos que olhar para Jesus e obedecer a voz dele e andar na nossa vocação com que foste chamado. Vocação. Vocação é uma missão. Uma missão que nós temos aqui na terra. Cada pessoa que faz uma aliança com Jesus, o Senhor chama. Alguém faz aliança, o Senhor já chama, capacita, dá talento, dom, para realizar a obra dele. Por isso que fala aqui sobre vocação. Vocação é um trabalho a ser feito para Jesus. Vocação é uma missão a cumprir, a obedecer e fazer a obra do Senhor. E toda a vocação é para fazer o ID do Senhor. Todo o chamado que o Senhor chama é para fazer a obra dele, é o ID. É falar que Jesus salva, cura e liberta. Levar a boa nova de salvação. O 2 fala assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Aqui fala sobre com toda a humildade. Então o obreiro de Jesus, ele tem que ter humildade. O obreiro, aquele que foi chamado para uma obra, que está na igreja, que tem um chamado, e o Senhor está chamando, o Senhor tem pressa a usar. O Senhor quer usar quando nós estamos novos. É agora que nós temos preparo físico, resistência, velocidade, visão boa, ouvido bom. O Senhor quer nos usar novo. Porque quando está velhinho, a gente não faz como a gente faz quando a gente é novo. Quando a pessoa está bem velhinha, dá prega, dobra o joelho, da hora. Mas o novo não, o novo faz. O novo vai para a ponte, vai para a rua, vai para o hospital. Está novo, pode ajudar. Está novo, pode carregar uma caixa. Mais 10 cadeiras novas, está novo. Isso é obra do Senhor. Aleluia. Aqui fala sobre isso. Com toda humildade. Então, o servo do Senhor, o obreiro do Senhor, ele tem que ser humilde. Humildade é estar pronto para aprender. Humildade é estar pronto para servir. Para ser obreiro tem que obedecer a ordem. Tem que servir. Tem que servir. A pessoa que não consegue obedecer uma ordem, é difícil ser obreiro, porque vai se aborrecer. O obreiro, ele ouve a voz de Deus, ouve a voz de uma liderança e obedece. E quando ele obedece a ordem de um superior, ele tem vitória. Quando ele faz o que o superior manda, obedecendo, servindo, o Senhor abençoa muito.
essa pessoa. Por isso que o Senhor, Ele coloca mansidão, Ele coloca humildade, ser humilde, é servir. O próprio Jesus deu ensinamento para nós. Ele serviu todos, Ele lavou os pés de todos. E era um líder, mas ele fez isso. Para falar também que Pedro ia ser líder, outro ia ser líder. E o ministrar humildade no coração das pessoas. A humildade, ela passa. Ser humilde é algo que vem de Deus. Vem dos frutos do Espírito, humildade. Vem do Espírito Santo, trabalhando na vida do homem, para o homem ser humilde, humildade. Humildade, reconhecer que nós estamos aqui no corpo de Cristo para ajudar um ao outro, próximo, e para obedecer uma voz de comando. A voz de comando é de Jesus. A voz de comando é do pastor, o anjo da igreja. Quando ele fala, a pessoa obedece, está obedecendo a Deus, a Jesus. Por isso que o Senhor fala, se você obedecer àquele que você está vendo, um líder, um pastor, você está obedecendo a Jesus, a Cristo. E Jesus fica alegre. Aí, o Senhor, Ele fica feliz, como diz a palavra. Esse é meu filho amado é quem me compraz. Esse é meu filho amado é quem me agrada, quando a pessoa ouve. Um superior. Em todas as áreas. Quando um aluno ouve um professor, ele está respeitando. Quando um homem ouve uma autoridade policial, ele está respeitando. Quando o homem chega perto do advogado e ouve, ou um juiz, eles são autoridade. Assim também é. A autoridade também. Em todas as áreas tem autoridade. E quando nós ouvimos, somos humildes, nós ganhamos com Deus. Aleluia. Humildade agrada ao Senhor. E mansidão, para ser um obreiro, para ser homem de Deus, tem que ser manso. Mansidão. Isso vem do fruto do Espírito. Deus, Ele chama o homem para uma missão, mas Ele capacita. De dentro para fora. Fruto do Espírito. Mansidão. Tem que ser manso. Para resolver os problemas que aparecem, tem que ser manso. Tem que ser manso, tem que dialogar, tem que aconselhar, tem que ver, tem que ouvir. Isso é manso, mansidão. Ser manso, fala que os mansos vão herdar a terra. Então essa é uma qualidade que o Espírito de Deus trabalha na vida de cada homem, de cada mulher, que tem um chamado. Que o Senhor chama, o Senhor capacita com os dons espiritual e também os frutos do Espírito, que é a mansidão. Para resolver alguma coisa, tem que primeiro analisar. Para resolver, mansidão. Ninguém consegue fazer nada com cabeça quente. Tem que buscar o Senhor, é a mansidão. Então a mansidão também é uma qualidade que o obreiro tem que ter. Mansidão, ser manso. Ouvir, dialogar, ver o que está acontecendo. Qual é o lado direito ou esquerdo, vamos ouvir. Isso é o que? Mansidão. Primeiro, observar, ouvir e ser manso para resolver as dificuldades que aparecem no reino de Deus. No corpo de Cristo tem também os obreiros que estão prontos para resolver os problemas da igreja. Junto com o pastor, com o sacerdote. Falar aqui também, com longanimidade. Ser longânimo. Sabe o que é isso? Longanimidade é ser longânimo com as pessoas. Tem pessoa que dá trabalho. Tem pessoa que não dá muito trabalho, mas tem pessoa que dá. Ser longânimo. Saber que aquela pessoa ainda está engatinhando, vai crescer, vai desenvolver. Longânimo é saber tratar dessa pessoa. Fala ser longânimo. Longanimidade. É tempo. Então até no tempo nós temos que esperar, longânimo. Assim como nós também, Deus dá longanimidade, a longa vida para nós, então Ele também trabalha no tempo. Tem bênção que a pessoa recebe logo, mas tem bênção que Deus vai preparar as pessoas para receber as bênçãos. Tem bênção que vem logo, mas tem bênção que o Senhor vai trabalhar na vida do homem e da mulher para receber a bênção. Por isso que fala longanimidade. É algo longo que vai ser realizado. Aquele que começou uma obra vai terminar. Então, para isso também o Senhor prepara cada pessoa, cada um que tem um chamado.
Ele prepara. Para ser obreiro, para se capacitar, até para com o tempo ter uma família, tem que ter o quê? Tem que esperar o tempo de Deus, porque Deus vai capacitar o homem e a mulher, para que quando casar vai saber como lidar com família, com filho. Tudo isso nós aprendemos, porque Deus ele trabalha, alguns aprendem rápido, alguns demoram, mas vão aprender. Nem todo mundo tem a mesma rapidez de aprendizado, mas nós somos um corpo. Por isso que a palavra do Senhor fala longanimidade, fala de longa vida, fala de tempo, fala de bênção. Bênçãos pequenas, bênçãos maiores, bênçãos que o homem tem que ser preparado para receber. Porque as bênçãos estão tudo no mundo espiritual. Na nossa vida, nosso chamado, tem muitas bênçãos para nós. Mas o Senhor prepara cada um para receber a sua bênção, conforme o que? A vontade, o esforço de cada um. Aquele que se esforça vai amadurecer mais rápido e vai até receber outras bênçãos, mas tudo com esforço, é tudo com garra, é tudo com vontade. Por isso que aqui fala sobre isso, longanimidade, suportando uns aos outros e amor. Aqui fala suportar. A igreja é isso, é um corpo. Suportar um aos outros com amor. Suportar. Então aqui fala também para nós amar as pessoas, amar a família, amar o irmão, amar todo aquele que está ao nosso redor e suportar com amor. Suportar. Porque tem pessoa que fica logo chateada, quer logo brigar, fica com raiva. É para suportar. Vai suportando, vai orando para essa pessoa, vai orando, porque Deus faz mudança. De repente aquela pessoa está sendo a penina para transformar a tua vida. A penina, ela ficar em cima da Ana, para Ana ter um filho, gerar um filho. Samuel, que foi um grande homem de Deus, um profeta. Mas teve que ter a penina, para Ana buscar mais Deus, para chorar mais diante de Deus. Então aqui também fala que nós temos que suportar uns aos outros com amor. Suportando. Porque Jesus suportou a cruz por nós. Jesus entregou a vida por nós. Então fala sobre o amor. Quem ama vai suportar, vai orar pela pessoa, alguém da família vai orar. Jesus salva de perto, eu amo. Jesus salva de perto. Isso é suportar com amor. É com amor. Suportar como é isso? É orando, é aconselhando, é dando pão, dando água. É suportar com amor. Não é suportar com ódio, com raiva, suportar com amor, amando aquela pessoa. Assim você vai o quê? Você vai fazer a diferença. Assim você vai ser luz do mundo. Assim você vai ser instrumento de Deus. Porque nós estamos aqui para fazer a diferença. Então, aquele que o Senhor chama, o Senhor capacita com amor. O amor é o dom supremo. O amor perdoa fácil. O amor libera perdão. O amor é assim. O amor é algo tremendo. Então, o Senhor também, Ele dá para nós amor. Fala que todo obreiro tem que buscar, sabe, que é os frutos do Espírito, amor. O dom maior é o amor. Esse que é o fruto do Espírito, amor. Quem ama paga o preço, quem ama se dedica, quem ama obedece o chamado. É o chamado. Quando Deus chama, Ele capacita. Quando Deus chama, Ele dá para nós toda essa ferramenta que nós precisamos. Basta nós colocar, nós levar a sério as coisas de Deus, porque Deus leva a sério. Aleluia. Aleluia, nosso chamado que Ele chamou. Nós temos que levar a sério aquilo que Ele tem na nossa vida nessa terra. E aqui fala assim também, que o amor é importante, porque o amor sara, o amor cura, o amor libera perdão, o amor une, o amor de Deus. Aqui o 3, procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Aqui fala sobre o Espírito, procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Unidade. O que é unidade? Fala sobre a igreja. Nós somos um em Cristo. Jesus Cristo é o cabeça. A igreja é o corpo dele. Então um precisa do outro. Um pode ser o olho, observa rapidinho as coisas. O outro é o ouvido. Mas é o corpo de Cristo. O outro é a mão, que pode estar ajudando. O outro também pode ser o pé, a perna. Então é um corpo. Por isso que fala assim, que todos vão ser usados, cada um na sua vocação. Porque Deus usa todos, mas cada um é uma forma. Ninguém é cópia de outro.
Nós somos original, cada um é usado de uma maneira. Algum grita, algum fala com o passado, algum pode chorar, algum pode ficar diferente, algum pode falar em línguas estranhas, algum pode sapatear, pular, porque é um corpo de Cristo, então todos somos unidos na mesma vocação, glorificar Deus, exaltar, mas nós somos o quê? Nós somos diferentes e Deus nos usa tudo. A diferença aqui é boa, que a diferença é essa. A diferença é essa, que nós somos corpo. E cada qual tem algo forte para desenvolver no reino de Deus, na igreja do Senhor. E aqui falar sobre isso. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então a igreja tem que ser uma só. A igreja tem que ser o que? Uma só. Por isso que a igreja primitiva crescia na graça e conhecimento. E era unido, na mesma visão, no mesmo propósito que o dia ele falava. Era unido na oração, no partido do pão. Quando era para orar, todo mundo estava orando. Quando era para sair para o campo, todo mundo estava fazendo a obra. Isso é unidade. Quando era para trabalhar no reino, cada um estava fazendo a sua vocação, um estava servindo a mesa, outro estava se preparando para ministrar a palavra. Então, era unido. Todos trabalhavam. Todos tinham uma função no reino. Isso é unidade. Igreja unida. Unida. Pelo vínculo da paz. Unida pelo Espírito Santo e pelo vínculo da paz. Então o Espírito Santo de Deus, ele usa a igreja. Cada um diferenciado do outro. Nem todo tem voz para cantar. Mas tem uns que têm vocação para pregar. Outros já têm a voz afinada que já nasceu. Deus já deu. Então é assim. A igreja é isso. Cada um tem uma vocação no reino. E aqui fala assim também. Pelo vínculo da paz. Então fala sobre paz. O povo de Cristo tem que estar na paz. Nós levamos a paz de Deus. A paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, irmão. Todo tempo na paz. A paz, quem dá é Jesus. Por isso que nós temos que estar ligados com Jesus. Fala que Jesus, ele é a videira e nós somos ramos. E quando a igreja está na paz, só acontece o quê? Maravilha, milagre. A igreja tem que estar na paz. Os obreiros têm que estar na paz. Nada de contenda. Nada de inveja. Porque o Senhor quer usar todos. Todos têm valor para o Senhor. Todo o Senhor ama. Tem trabalho para todos aqui. Quanto mais vier, melhor. A palavra do Senhor diz que a seara é grande, mas são poucos obreiros. Mas o Senhor fala assim, ore a mim, que eu mandarei trabalhadores para a minha seara. Então quando a gente ora, Senhor, envia obreiro, envia pessoa, levanta a pessoa, envia, Senhor, levanta pastor, missionário, diácono, evangelista, levanta para nós ajudar. Tem pastor que está orando, eu oro também. E a minha vontade é consagrar, ungir pessoa para trabalhar, para fazer a obra de Deus com alegria, com prazer, feliz da vida, porque você trabalha para o Rei da Glória, para o Deus Todo-Poderoso, que te guarda, que te protege, te abençoa na terra. Por isso que fala sobre isso. Fala sobre o vínculo da paz. A paz está no povo de Deus. Está na igreja do Senhor, a paz de espírito. A paz com os irmãos. Tem uma palavra de Deus que fala assim, seguir a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Sabe o que é isso? É comunhão com Jesus, comunhão com o próximo, com o irmão. Isso agrada ao Senhor. O 4. Há um só corpo e um só espírito. Como também foste chamado em um só esperança da vossa vocação. É o 4 esse. Há um só corpo. Há um só corpo que é o corpo de Cristo, é a igreja, é o corpo de Cristo. Aleluia, são pessoas que congregam nesse lugar. A igreja somos nós. Aqui é um templo de madeira, estamos fazendo de alvenaria, Deus está provendo. Mas nós que somos a igreja, nós somos o corpo. Quando nós estamos reunidos aqui, ó, louvando, adorando, Jesus está presente, porque Ele é o cabeça. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, Ele está presente. Então, a igreja é um corpo, somos um corpo. E um só Espírito. Então, o Espírito Santo está no corpo. O Espírito Santo é que usa, porque Ele está no corpo. Um só Espírito. Como também foste chamado, em um só esperança da vossa vocação.
nós fomos chamados. Quem chamou foi Jesus, foi Deus para uma obra. E nós chamou, temos que obedecer ao Mestre, Jesus. O nosso bom pastor que nos salvou, que morreu por nós e ressuscitou, está vivo. E quer nos usar, e deseja nos usar para uma missão na terra. E fala sobre uma só esperança da vossa vocação. Aqui fala esperança. E uma só esperança. Esperança da vossa vocação, esperança. Então o Senhor nos chamou, nós vamos trabalhar na obra de Deus e nós temos uma esperança. Que um dia nós vamos sair da terra para entrar no céu e vamos, aleluia, chegar diante do Senhor, vamos receber, sabe o quê? Uma promessa muito especial para aquele que trabalha, aquele que ouve a voz dele, aquele que se dedica no chamado que ele chamou para fazer o ID dele. Muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco. Sobre muito te colocarei, entra no reino do teu Senhor. Essa esperança de todo aquele que é usado, pastor, missionário, que está no campo. Essa esperança que um dia eles vão chegar no reino de Deus. E eles vão chegar lá, vão falar como Paulo falou. Completei o bom combate. Completei a carreira e guardei a minha fé. E o justo juiz vai me dar, me recompensar de tudo aquilo que eu fiz na obra. Sou a camisa trabalhando. Essa é a esperança de todos os homens de Deus que estão no campo de batalha, trabalhando na obra do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, e ter uma promessa que um dia eles vão reinar para sempre no reino do Senhor. Que estão na terra para fazer a vontade de Deus. Estão na terra para obedecer ao Mestre. É o chamado. Que eles foram chamados, estão aqui honrando o Senhor que deu para ele essa salvação eterna. Essa é a nossa maior esperança. É a nossa salvação eterna que o Senhor falou. Guarda que tu tem para que tua coroa. Trabalhando para Jesus e sabendo que somos herdeiros do reino do céu. Somos príncipe na terra. Estamos aqui fazer a vontade dele. Mas o céu um só Senhor. Aqui fala um só Senhor. O 5. Um só Senhor. É um só Senhor. Não pode servir dois senhores. É um pé na igreja, outro no mundo. Não pode. Jesus está vendo. Não pode servir dois senhores. Ele está aqui, depois está pradinho no meio da roda escarnecedora, ouvindo, se colocando à disposição dele, servindo ele. Isso aí é errado, irmão. O pastor está aqui para ensinar. Eu ensino muito bem. Minha vocação é essa, ensinar. Então aqui fala um só Senhor. É o Senhor Jesus. Não pode servir a dois senhores. Não pode servir Jesus e depois servindo lá o diabo. É só Jesus mesmo, um só Senhor. Porque o Espírito de Deus tem ciúme. Jesus tem ciúme, é um ciúme cuidadoso. Porque ele cuida de nós. Ele não quer que o inimigo vá para cima para ferir. Ele não quer que o inimigo mate espiritual. Ele não quer que o inimigo arme esse lado. Jesus, ele dá para nós, sabe, um conselho. Um só Senhor. É servir a Jesus com alegria, com prazer. É estar pronto para fazer a vontade dele. Isso é servir o Senhor Jesus. Senhor, com letra maiúscula. Senhor Jesus. Aquele que me deu esse privilégio de estar vivo, respirando. Aquele que morreu na cruz do Calvário por mim, ressuscitou e tem a chave da morte do inferno. Aquele que me guarda e me protege quando eu preciso. É Jesus, meu melhor amigo é Jesus. Um só Senhor. É Jesus na nossa vida. Um só Senhor. Aleluia. Uma só fé. Olha só. Um só Senhor, irmão. Temos que adorar Jesus. Temos que adorar Jesus. Só Jesus. Prioridade é Jesus na nossa vida. Primeiro lugar é Jesus na nossa vida. Primeiro lugar é Jesus. Segundo pode ser outra coisa. Segundo é a mulher, o filho, terceiro. Mas prioridade é Jesus. É Jesus. Prioridade é Jesus. Não pode servir a outro Senhor. Não pode adorar outros senhores. Não pode adorar o dinheiro. Porque fala o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não pode adorar muitas vezes as coisas. Não pode adorar muitas vezes o ser humano, a mulher. Tem que amar ela, tem que amar, mas não pode adorar, colocar ela na frente de Jesus. Primeiro é Jesus. Um só Senhor, prioridade é meu Jesus. Aí depois já é a esposa. Aleluia. É a esposa. Primeiro é Jesus, depois é a esposa e os filhos. Prioridade é de Jesus. Porque é Jesus que vai nos levar para o céu. Quem vai levar tu, passar pelo vale da sombra da morte é Jesus. Ele passa contigo para a eternidade.
A mulher, ela pode ficar até lá no hospital, lá, pode ficar, como muitas mulheres acompanham, quem passa pelo vale da sombra da morte é Jesus. O Davi falou, Davi tinha mulher, tinha filho, era muito filho. Mas Davi falou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Davi tinha uma confiança imensa em Deus, em Jesus, até profetizou. Profetizou que Jesus, que está direito do Pai, profetizou e viu uma visão. E Jesus alcançou ele, está no céu. Jesus morreu para o passado e o presente e o futuro que está nascendo. Morreu, ressuscitou e está vivo e à porta do céu. Então aqui fala, um só Senhor, Jesus. Prioridade, meu Jesus. É só Jesus que me deu o livramento, foi Ele. Só Jesus que pode dar livramento. A mulher pode até orar, que ela é uma serva de Deus, dobra o joelho. A mãe pode orar pelo filho, mas é Jesus que dá o livramento. Ele que fecha a cova. É Ele que é digno de adoração, Ele que é digno de obediência. Jesus. Um só Senhor é Jesus. Uma só fé. Aqui fala uma só fé. A nossa fé tem que estar em Jesus. Nossa fé não tem que estar em homem mortal, não. Tem que estar em Jesus. A nossa fé não tem que estar no Papa, não. Nem no governador, nem no rei da terra. Nossa fé tem que estar em Jesus. Tem que colocar a fé em Jesus, porque Jesus, Ele é o autor da fé, Ele dá fé, e quer que nós colocamos a nossa fé nele. A nossa fé tem que estar em Jesus. Não tem que estar no médico. Esse médico é muito bom aí, esse médico aí. Tem que dizer, Jesus, usa o médico. É tu que é poderoso, tu que deu sabedoria para o médico. Tu está acima da sabedoria do médico. Está acima, porque é tu que dá sabedoria para ele. Tu está acima da medicina, Jesus. A glória é para ti, a adoração é para ti. É Jesus, irmão. É Jesus. Por isso que falar que sim. Uma só fé. A nossa fé tem que estar em Jesus. A nossa fé tem que estar em Jesus. Porque Jesus faz milagre. Jesus ressuscita. Jesus, Ele cura. Jesus dá livramento. Jesus salva, cura, liberta, renova e aviva e restaura. Tudo Ele faz. É Jesus. Uma só fé. A nossa fé é Jesus. É Jesus. Um só batismo. Um só batismo, gente. Te batizou nas águas? Está batizado. Um só batismo. Não pode ficar se batizando. Se batiza aqui, depois quer se batizar de novo, quer se batizar em outro lugar, outra igreja, não. Um só batismo. Um só batismo nas águas e um só batismo no Espírito Santo também. Foi batizado no Espírito Santo? Então nós tem que buscar o renovo. Buscar o renovo. Buscar o renovo. Foi batizado no fogo. Só buscar o renovo. Porque quando a gente busca, a gente encontra. É um só batismo nas águas. Um só batismo no Espírito Santo. Foi batizado no Espírito Santo? Foi de poder, é só buscar o renovo. Todo tempo, orar e buscar o Senhor, ir para a vigília, para o monte, para ficar todo tempo forte. Buscar a fonte, que é Jesus, a fonte é o Espírito Santo. Um só batismo. Um só Deus. Um só Deus, que é o Deus eterno. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque tem lugar por aí que tem uns demôniozinhos que quer ser Deus, mas é com letra minúscula. O nosso Deus é com letra maiúscula. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é poderoso. Um só Deus. E Pai de todos. Então fala que o Deus nosso é o Pai de todos. É o Pai eterno. É o Pai eterno. O Pai de Abraão, Isaac e Jacó. O Pai eterno. O qual é sobre todos. E por todos. E em todos vós. Olha só. O qual é sobre todos. Um só Deus. E é sobre todos. Porque Ele é o Criador de todos. Ele está acima de principado, potestade, a morte Ele criou, o anjo da morte, está acima de toda enfermidade, doença, pode ser câncer, Ele está acima de tudo, porque Ele é Deus. Deus é poderoso, Deus é soberano, está acima de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós.
está acima de todos, é por todos, porque Ele quer salvar todos. Ele não quer que não se perca, mas que todos venham a ser salvos. Ele quer salvar todos, todos. Quer salvar o empresário, o advogado, o juiz, a mulher, o homem, o jovem, o adolescente. Ele quer salvar todos. Todo aquele que ouvir a palavra e se arrepender e fazer uma aliança com Jesus, ele é salvo. Aquele que crê e for batizado é salvo. Então a vontade dele é alcançar todos, porque ele tem o céu e o céu é muito grande. E Jesus falou, na casa do meu pai é muita morada. É para todos. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que invocar o nome de Jesus. Salvador, me ajuda. Salvador também é o Salvador. Faça uma aliança contigo. Aí é salvo. Aleluia. O qual é sobre todos e por todos. E em todos vós. E aqui fala em todos vós. Em todos, aquele que tem aliança. Em todos, aquele que está no corpo de Cristo. Ele está o quê? Ele está na nossa vida. Ele está trabalhando. Ele está aperfeiçoando. Aquele que começou uma obra vai terminar. É processo. É processo. O pessoal vem para Jesus. Ele confessa o nome de Jesus. Começa dando o caminho do Senhor. Ele é liberta da mentira, liberta da inveja. Vai sendo liberta do vício. Vai sendo liberta de várias funções. De várias coisa ruim que o inimigo colocou nele lá no mundo. Aí o Senhor pega a tábua bruta e vai planando, porque ele é carpinteiro. E aqui fala que o Espírito de Deus ele trabalha todo dia. Quando a pessoa faz uma aliança com Jesus, o Espírito de Deus já está trabalhando. Já está trabalhando. A pessoa erra, o Espírito de Deus já está trabalhando. Está dizendo, corre para Jesus, corre para Jesus. Tu falhou, tu errou. A pessoa, oh meu Deus, me ajuda, me perdoa, porque o Espírito de Deus está trabalhando. Está feito que a pessoa faz uma aliança, começa a ser trabalhada. Pastor, só trocar aqui. Glória a Deus. Todos, aleluia. Mas aqui na frente fala. Mas a graça foi dada a cada um de nós. Glória a Deus. Aleluia. Amém? É processo. Então o Espírito Santo está trabalhando na tua vida. Ele está te lapidando, te moldando. Aleluia. E quando tu trabalha para Ele, aí que Ele fica alegre. Vai trabalhar mais na tua vida. Tu está trabalhando para Jesus, Jesus trabalha dentro de ti. Trabalha na tua vida. Faz uma mudança. A mudança é fazer de ti uma bênção. Quando você pede uma bênção, Ele quer te fazer uma bênção na mão dele. O 7. Mas a graça foi dado a cada um de nós. Olha, mas a graça foi dada a cada um de nós. A graça é o privilégio de ser filho de Deus, de ter aliança com Ele, de ter o nome escrito no livro da vida. Graça, favor e merecido. Eu não merecia, tu não merecia, mas Jesus fez um favor. Morreu na cruz por pecadores. E ressuscitou, e o sangue dele está perdoando todo aquele que reconhecer que é o pecador, aquele que pedir perdão para Jesus, aquele que se arrepender, aquele que rasgar seu coração se arrepender. O Senhor diz assim, eu te perdoo, vai e não peque mais. E Jesus perdoa. Isso é graça. Isso é graça. Nós estamos aqui ouvindo a palavra, nós estamos aqui respirando, nós estamos cheios de saúde, é graça. Jesus está fazendo para nós um favor, nós não merecemos, mas Ele está fazendo por nós. Porque Ele nos ama. Ele nos ama. Ele faz isso por amor, porque Ele nos ama. Isso é graça. Aleluia. E aqui mais na frente. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Olha, do dom de Cristo. Segundo a medida do dom de Cristo. Aqui fala que a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Olha só. Os dons vêm de Cristo. Os dons vêm de Cristo. Deus é longânimo, é paciente, é tarde será, tudo vem de Jesus, de Deus. Aleluia. Dom de Cristo. Ele é paciente conosco. Ele perdoa. Quando a gente pede perdão, o sangue dele nos cobre. Por isso que fala sobre isso. Medida do dom de Cristo, tudo é Ele. A misericórdia dele só a causa de nós sermos
destruída. Jesus é o dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Olha só. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Aqui fala que Jesus, ele ressuscitou, subiu aos altos. Subiu, foi levado, voou para o céu Jesus. Mas ele deu dom aos homens, porque ele é o doador do dom. Quem deu o dom da palavra ao pastor José foi Deus. Eu era zero mais zero, não sabia nada. A palavra não compreendia. Mas quando o Senhor falou assim, tu quer ser usado? Eu disse, eu quero, tu paga o preço. Quanto é? É caro. Aí depois o profeta disse, ei, Deus quer te usar. Faz 3 coisas. O que é? Lê a Bíblia, come o rolo. Levanta o altar de oração e faz a obra de Deus que Ele vai te usar. Só isso. E eu fiz a minha parte, porque eu quis. Eu me interessei, a minha vontade era essa. Aí o Senhor, Ele dá para o homem o dom da palavra, que o homem está estudando. Mas Ele quer que tu faça a tua parte. A tua parte é dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu quero trabalhar para ti. Eis-me aqui. Aí o Senhor te capacita. Por isso que Ele fala assim, que Ele subiu, mas Ele deu dons aos homens. Ele subiu para a glória de Sei e de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, for batizado, será salvo. Foi Jesus que mandou. Disse, e eu vou dar para vocês investimento de poder e dom espiritual. Ele deu vários dons. Vários dons. Ele deu. O Espírito de Deus encheu ele e fala que uns profetizavam, o outro falava línguas estranhas, variedade de língua, o outro já levava a palavra, o dono da palavra, todos eles estavam cheios de dom, porque o Senhor subiu, mas deixou dom aos homens para fazer a obra dele. Dom da revelação, dom da cura, dom das maravilhas. Isso é tudo Deus que dá, irmão. Os dons para nós trabalhar. Mas só recebe quem vai trabalhar, que vai a sua camisa. Quer dor de cura? Deus pode te dar. Mas você tem que correr atrás do doente. No hospital, onde for, lá na casa. Está doente ali? Vai lá, tu tem um dom de cura. Coloque em ação o dom que tu tem, irmão. Tem o dom da palavra. A pessoa, na hora onde eu chego, velório, me dá aí, deixa eu dar uma palavra para os vivos. Onde for, eu prego. Com o terrível, eu prego. Chegar alguém comigo, pregadinho, irmão, bora lá. É para ser usado, irmão. O dom que Deus dá, o doador, é isso. Deus, Ele dá, Ele foi para o céu, mas Ele deu que os dons aos homens. Os homens de Deus para fazer a obra. Os dons aos homens. Ora, isso, o 9, ora, isto que? Ora, isto de que Ele subiu, o que é, senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Então fala assim, como ele subiu, também ele desceu. Ele desceu para a profundeza da terra. Desceu. Ora, isto de que ele subiu, o que é, senão também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Então o Senhor desceu também. Antes de subir, Ele desceu a parte mais baixa da terra. Fala que Ele foi até no fundo do abismo, lá no inferno. Jesus, Ele quer dar o céu para o homem. Jesus já foi no inferno só para tomar a chave da morte do inferno. Jesus, Ele é o que vê tudo. Jesus vê tudo, porque é onisciente, onipresente, tudo é Ele, onipotente. Então assim como ele desceu, Ele subiu. Jesus conhece o inferno, que Ele foi lá para tomar a chave da morte do inferno. E também ele veio do céu, e sabe que tem no céu, irmão. O céu nos espera, mas para filho de obediente. É para ovelha obediente, que vai, eis-me aqui, Senhor, tu estás chamando eis-me aqui. E um dia vai chegar no céu. E sabia que quando eu prego a palavra, tem pessoa que vai ficar de fora, irmão.
porque desobedeceu um chamado maior de Deus, é coisa séria. Por isso que quando eu vim para Jesus, eu me lancei mesmo para buscar Ele, para fazer a vontade dEle. Porque eu já vi o céu, eu já fui no inferno, já fui no céu, já fiquei na pé de novo, afastado, desviado, e o Senhor arrebatou a igreja, eu fiquei. Tudo isso eu passei porque eu queria ter uma experiência própria. É bom a gente ver a experiência de Davi, que pelejou com o gigante, matou o leão. É de Mesaque e Sadraque e Abednego que entrou no fogo. Mas quando a gente busca a nossa experiência, nós vamos ter, sabe o quê? Nós vamos ter algo forte com Jesus, a experiência. E quando o homem busca a experiência, ele é marcado pela experiência. Como o apóstolo Paulo falou, eu tenho a marca de Cristo. Uma marca que fica dentro de nós. Sabe por quê? Porque Deus ele faz isso. Experiência. Então, Jesus sabe o que tem para nós esperando um dia. Para os filhos obedientes. Para aqueles que estão fazendo a vontade do Mestre. Para aquele que está suando a camisa pela uma obra, pela uma causa. Encher o céu. Aleluia. Encher o céu, irmão. Porque a terra já está cheia. Agora nós temos que encher o céu. Geração está indo. Geração está nascendo, geração está indo. Um dia vai ser nós que vamos também ser arrebatados. Geração nossa. Então aproveita a oportunidade quando está novo, vivo. Faça a obra do Senhor para que quando tu chegar lá, tu receba seja bem-vindo do Senhor pela obra que tu fez. Porque a fé sem obra é morta. Nós temos que ter obra, irmão. Não tem que enterrar o talento, não. Porque Deus dá talento para a obra. Tem que fazer a obra funcionar. Tem que estar, aleluia, em ação. A ação é isso, é trabalhar na seara do Senhor. Olha aqui, ó. 11. E ele mesmo deu uns para apóstolo. Aqui fala que Deus chama e capacita. Não é o homem que escolhe. Eu quero ser apóstolo, Deus. Deus, eu quero ser pastor. Deus, eu quero ser bispo. Não. Aqui fala que Deus é que chama. Olha aqui. E ele mesmo deu um para apóstolo. O próprio Jesus chama. Então vai ser um apóstolo. Então vai ser um diácono. Então vai ser um pastor. Então, quando Deus chama, Ele coloca, sabe o quê? Na vida da pessoa o chamado, e a pessoa é confirmada com o chamado. Quando Deus chama é assim. Ele chama para uma função. Ele confirma com a pessoa que ele chamou. Ele confirma com outras pessoas também o chamado. Porque se Deus chama um para apóstolo, ele quer ser diácono, não vai dar certo. Se Deus chama um para evangelista, ele quer ser pastor, não vai dar certo. Porque Deus chama e capacita daquela função que ele vai assumir o trabalho de Jesus. É assim que acontece. Fala que quando Deus chamou Saulo, foi para apóstolo. E ele fez a obra de apóstolo. Sabe o que o apóstolo faz? Ele sai viajando para outros países, levando a palavra 3 anos, 4 anos, lá e começa uma obra do zero, e depois chama um pastor, como Paulo chamou Timóteo, vem, assume essa obra, até pastor, até novo, mas assume a obra. E Timóteo era novo. E Paulo foi para outro lugar, abrindo trabalho, andou quase toda a terra no tempo dele. De barco ainda, de daquele barco que ia ser no remo, no braço, remando no marzão. Mas quem chamou ele foi o próprio Jesus, para ser um apóstolo. Então, quem chama é Jesus. Ele chama, ele confirma o chamado com a pessoa. Ele confirma o chamado, ele capacita no chamado. Ele capacita no teu chamado e vai te capacitar com as ferramentas que tu vai usar no teu chamado. Porque cada um, o Senhor capacita no chamado. Olha. E ele mesmo deu um para apóstolo, outros para profeta. Olha só, apóstolo e profeta. E quando Deus chama, ele dá também visão para o pastor. Todo pastor que está numa obra, que está
querendo obreiro, Deus dá visão para o pastor. A visão da pessoa, o que aquela pessoa vai ser. E confirma com a pessoa, confirma com o pastor, e confirma com outras pessoas também falando, vai ser isso, isso, isso. Mas para isso a pessoa tem que fazer a parte dele. Nós só dizer, Senhor, me usa. Não, mas tem que fazer a tua parte. Você tem que fazer a tua parte para buscar. Porque o conhecimento aonde? No ensino da palavra, é doutrina mesmo. Não faltar no dia de domingo, porque no dia de domingo é preparação para o obreiro. Olha aqui, ó. Ele mesmo deu um para apóstolo, outro para profetas, outro para evangelista, e outros para pastores e doutores. Olha só. A igreja é isso, é um corpo. Como a igreja é um corpo, o Senhor chama um para apóstolo. Na igreja pode ter um apóstolo que vai ser enviado lá para o interior para abrir uma obra lá. Abre uma obra, pegar do zero lá, do zero, apóstolo. Chega lá, olha lá, e Deus vai provendo. O apóstolo é homem de fé, irmão, sabia? Apóstolo, Deus capacita com fé sobrenatural, com ferramenta também de obra, apóstolo. Outro para profetas. Aqui, quando Deus chama um profeta, Ele dá a ferramenta de profeta. Ele dá, sabe que é os dons de profeta. Tudo, profeta. Outros para profeta. Qual é a função do profeta? O profeta profetiza, irmão. O profeta profetiza. O profeta anda, sabe o que? Entra no outro nível de espiritualidade. Quando a pessoa diz, não tem mais jeito, o profeta disse, isso aí é um vaso escondido, isso aí, Jesus vai usar ele na terra. O profeta já veio, sabe que é escolhido de Deus, o profeta, ele profetiza, não vê? O Senhor levando os profetas para o vale de osso seco, Ezequiel, o vale de osso seco. E Deus só queria que Ezequiel profetizasse, abrisse a boca, que ia acontecer uma restauração. Deus ia levantar um exército poderoso no meio daquele vale de osso seco. Deus ia restituir de novo. Deus ia trazer fé, esperança, tudo para aquele povo que estava morto espiritual. O profeta profetizou vida pelo Espírito Santo, abriu a boca e o Senhor fez um grande mover, levantou um povo, perdoou aquele povo e levantou um exército poderoso na presença dele. Então o profeta é isso. É profetizar. Profetizar onde tem guerra, profetizar paz. Onde tem enfermidade, profetizar saúde. O profeta de Deus é assim. No velho Dias, ele já profetizava, não vai chover. Não chovia, era um profeta de Deus. Aleluia. Tem no nosso tempo, tem ministério profético hoje? Tem ministério profético. Algum Deus levanta vai ser profeta. Não vê? Jeremias, o Deus falou, eu te constituí profeta entre as nações. Eu te levantei, eu te chamei profeta na nação. E Deus falou com ele que era profeta. Isso não passa de uma criança. Tu é profeta. Quando Deus fala que é profeta, é um profeta. E quando ele estava dizendo que ele não conseguia, era uma criancinha. Só de ter profeta. Criança cresce, irmão. Criança não fica só criança, não. Criança cresce, fica homem maduro, responsável. Profeta é isso. E Deus protegia ele. Caía no calabouço, dava um pão para ele de água, e Deus peleou o ministério dele, o ministério, sabe o que? De profeta, no tempo de que o povo estava afastado, em rebeldia, Deus levantou o profeta e disse, olha, tu vai destruir e tu vai construir no meu nome, destruir a obra do diabo. O profeta é isso. O profeta, ele fala e acontece. Também destrói a obra do diabo, os profetas. Não é? Profeta lá, 850 profetas do Baal caíram, só Elias, só um fez uma oração lá, e o fogo desceu e os profetas do diabo pereceram, foram tudo por terra. Glória a Deus, Profeta. aleluia. Profeta e tem algo muito forte com Deus. Profeta, quando Deus chama um profeta. Outros para evangelista. Aqui é evangelista, todo tem valor para Deus. Tanto apóstolo como profeta, evangelista, todo tem valor para Deus. Todo o Senhor chama e diz, o teu chamado é esse, faz isso. E quando Deus chama, Ele dá as ferramentas para cada função no corpo de Cristo. É evangelista.
O evangelista é aquele que evangeliza. O evangelista é capacitado, irmão. Já foi evangelista. Para me chegar ao cargo de pastor, eu passei pela escadinha. Eu passei por todos os cargos para me aprender hoje. Para me ter uma visão sobre o corpo de Cristo. Eu passei pela escadinha. E quando eu pensava que eu ia ficar sendo só um diácono ou um evangelista, o Senhor tinha algo maior para mim. Não, eu estou te levando pela escadinha, porque tu vai lá na frente mais ser um pastor, e com o tempo tu vai ter um ministério próprio, tu vai também estar sabendo, tendo uma visão sobre o corpo de Cristo. Aí foi isso, muito tempo, muitos anos para me chegar a ser pastor. Mas eu passei por tudo isso que eu estou falando. Evangelista, eu fui evangelista também. Foi pela escadinha até chegar no pastorado para me ter uma visão completa do corpo de Cristo, como Deus vai usar cada pessoa que tem um chamado. E o que é que o evangelista faz? Evangelista é aquele que evangeliza. Evangelista é aquele que tem um desejo imenso para sair para a rua e não fica muito preso em igreja, não. Ele vem para os cultos. Ele vem para os cultos sim, ele está no meio do culto, porque aqui ele recebe o que? Renovo, aqui ele está recebendo força, a palavra que é poder de Deus, mas a vontade mesmo do evangelista é ganhar alma. Ele tem sede por alma evangelista, ele gosta de evangelizar. Tem um tio que é evangelista, há muito tempo, muito tempo disse, o senhor é evangelista, ninguém de Jeová na sua cabeça, o senhor faz esse trabalho há muito tempo. Ele trabalhou um pouco aqui comigo um tempo. Agora ele está no Pé Socorro, congregando uma igreja mais perto. Eu disse, eu vou ungir, o senhor evangelista, o senhor faz esse trabalho há muitos anos. Ele gosta de fazer isso. Ele chega com uma pessoa a falar de Jesus. Ele não é de pegar o microfone como eu pego, mas falar de Jesus é muito rápido, ele chega. Ele chega rindo, já está falando. Ele fala para o professor, para o doutor, para o carpinteiro, para o pessoal lá no interior, onde ele encontra, ele sabe comunicar o evangélico. Evangelista. O chamado dele é esse, evangelista. Sabia que o evangelista também deve capacita? Quando ele chama o evangelista, ele dá o dom de cura. Porque o evangelista sai na rua, convidando alguém para ir para a igreja. E quando ele encontra uma pessoa doente, a vontade do evangelista é pegar o óleo ungido e passar logo na mão. Eu vou orar pela senhora, eu vou orar pelo senhor, Jesus vai lhe curar. O evangelista é isso. Eu passei por isso. E quando eu estava na função de evangelista mesmo, no campo, o Senhor me usou muito em cura divina. Eu vi milagre. Eu vi, sabe que a agulha sair do pé da menina, entrou no dedão e depois saiu do meio do pé e varou a agulha, ela puxou e levou para a igreja e contou a bênção, porque eu orei e disse, conta o testemunho. Jesus vai te curar. Eu vi isso, irmão. Na função de evangelista que eu estava no campo. Quando eu era pastor, eu estava no campo. Depois que eu fui subindo a escada, evangelista. Orando para uma pessoa que tinha ferida aqui, Jesus curando na hora. Orando para a pessoa que estava com depressão, queria se matar, e na hora o Senhor repreendeu o espírito de morte, saiu da depressão, se levantou, e depois ele me chamava, vem cá, ora para esse outro homem que está aqui, já me chamava por outro. O evangelista é isso. O evangelista sai para o campo. Mas ele não sai só ele sai com 2, 3. Eu não saía só eu não, irmão. Para evangelizar, eu não saía só eu não. Eu saía com 2, com 3. Tinha vez que era 3, 4. Uma vez eu saí com 5, era 2 mulheres, 3 homens. A gente entrava nas casas e as mulheres estavam falando e nós falávamos de Jesus, levava a gente para a igreja. O evangelista é de obra. Então Deus capacita ele com dom de cura, para convidar as pessoas, para levar. E olha, o evangelista quando fala sério, vai lá, Jesus vai abrir uma porta de emprego para ti. Deu honra a palavra do evangelista. Que no campo eu também honrar a minha palavra. Isso é para o campo. Quando eu cheguei, uma mulher estava desempregada. E a mulher, ela era professora, estava desempregada. Eu disse, vai para a igreja, Jesus vai abrir uma porta de emprego para a senhora. E ela foi, Jesus abriu a porta de emprego para ela. Hoje ela está trabalhando já longe, lá no Torno Matapira. Ela está empregada como professora. Por quê? Porque Deus honra a palavra do evangelista. Está no campo. Ele está levando voz nova. Ele está dizendo, vai lá na igreja, Jesus vai te abençoar. Vai lá, Jesus vai te curar. Vai lá. E quando a pessoa vai, ele consegue trazer uma pessoa, acontece um milagre. Solteiro, eu trabalhei muito de evangelista. Eu tenho muita experiência para contar solteiro. Eu levava homem na garupa na minha bicicleta, mulher, jovem, eu levava. Porque eu queria ganhar alma para Jesus.
Eu levava, bora lá para a igreja, bora. Eu levava na minha bicicletinha. Hoje eu estou com uma cargueira. Você vê que eu pego 2 lá no jardim. Agora já é a minha neta e o meu neto que eu trago para a igreja. É isso, irmão. O evangelista tem que ir atrás de alma, tem que agradar o coração de Jesus. Esse é o papel de trabalhar na obra do Senhor, o evangelista. Então, quando ele está em ação, Deus dá as ferramentas para ele, Deus dá fé sobrenatural ao evangelista, irmão. Ele ora com fé mesmo, ele vê o movimento de Deus. Quando mais ele está vendo o movimento de Deus, mais ele quer fazer a obra, mais ele fica alegre, mais ele fica vendo embora, irmão, embora, que ele está vendo o milagre acontecer. Isso é o evangelista. O evangelista, Deus pode levantar aqui evangelista para ganhar alma, para atrair pessoas, para encher a igreja. É o evangelista que vai lá no campo e traz mesmo pessoas. Quando não tem roupa, ele dá. Não tem roupa? Vamos embora, eu vou conseguir uma roupa para ti. O evangelista é isso. O evangelista é o foco é trazer pessoas para Jesus, o evangelista. Paremos onde no evangelista? Onde é que está? O 11? É o 11, né? Evangelista, né? E outros para pastores e doutores. Olha. E outros para pastores e doutores. Então, alguns o Senhor chama para pastor, pastorear. Quando o Senhor chama para pastorear, o Senhor capacita as ferramentas de pastor. E capacita o pastor para pastorear rebanho. É bom falar, irmão, que é bom a pessoa ficar na vocação que Deus chamou. Porque tem pessoas que é pastor, mas não consegue. Ou pastora não consegue. Por quê? Porque Deus chamou para evangelizar. E tem vezes que a pessoa vê bonito, mas tem vezes que não consegue fazer um trabalho. Por isso que é bom não ficar na vocação que Deus nos chamou. E aqui fala assim, se é evangelista, fica na vocação que tu vai se dar muito bem nessa área, tu vai agradar o coração de Deus. Tu vai ser útil no corpo de Cristo. Mas não queira ser um pastor se você não tem a vocação. Fique na vocação que Deus te chamar. Porque o pastor, ele é capacitado. E a luta dele é outro tipo de luta. Deus capacita. Fala aqui a briga de um sacerdote, de um príncipe espiritual, é com o espírito maligno graduado. Já foi evangelista, foi diácono. Mas tinha um momento que Deus falava assim, não vai para aquele ali, que aquele ali é espírito graduado. Eu respeitava as patentes. Tudo tem uma patente no mundo espiritual. Mas quando Deus levanta o pastor, ele capacita. É outro nível espiritual, outro tipo de guerra, outro nível. O pastor é príncipe de Deus, briga com o principado protestante. Pastor aqui que intercede. Então aqui fala sobre o pastor. Outros para pastor. E quando Deus chama um pastor, ele confirma. Ele confirma no coração da pessoa. Ele confirma e a pessoa passa por um processo. Não é assim rapidinho, ungir a cabeça, não, irmão. O pastor, ele é trabalhado. Porque o trabalho do pastor é pastorear rebanho. É pastorear. O pastor, ele aconselha. O pastor ouve. O evangelista não é muito de ouvir, nem um profeta. Mas o pastor, ele tem ouvido para ouvir. A pessoa vai desabar, o pastor vai ouvindo. Está saindo tudo da pessoa, fica leve. É diferente o pastor. O evangelista, quando vê ele está doente, quer logo orar para se levantar. Agora o pastor não. O trabalhado do pastor é assim. O pastor ele ouve, a pessoa desabarra. O pastor ouve, empresta ouvido horas e horas, meia hora, ouve. A pessoa está falando, está desabafando, está saindo peso, fala do pesado da pessoa. Esse é o pastor, sacerdote. O pastor também, ele faz, sabe o quê? O pastor está ministrando velório. O pastor está batizando com o presbítero, pessoas nas águas. O pastor faz muitos serviços na igreja. O pastor se prepara e consagra a vida dele. O pastor repõe, consagra. O pastor lê Bíblia. O pastor se dedica na leitura da palavra. Isso é o trabalho do pastor. Esse é o trabalho do pastor. O pastor, ele briga pelas ovelhas. Ele briga, tem hora que acorda o pastor, vai orar, que tem uma vez que está passando por perigo, ele quer matar, e o pastor se acorda, a pastora, e sonha com o irmãozinho, ora, repreende.
a morte para recuar, o pastor, ele briga. Fala que o pastor, ele cuida das ovelhas. Ele intercede pelo rebanho. Ele intercede pelas vidas do pastor. Por isso que é bom ter uma cobertura espiritual do pastor. Por isso que é bom você dizer, o meu pastor, eu tenho meu pastor, eu congrego em tal lugar, meu pastor é tal, fala o nome do teu pastor, porque o pastor, ele está te cobrindo. O pastor, ele briga a luta. Outras lutas que tu não consegue, o pastor briga por ti. Luta pesada ele trava com o principado, até com a morte. Sabia? Hoje da morte, é o pastor que repreende. Tem autoridade para isso, repreender anjos de morte. Esse é o trabalho do pastor. O pastor descasca abacaxi. O pastor resolve o problema que tem na igreja. Tudo isso é o pastor que faz. Então, quando Deus chama um pastor, ele capacita. Ele capacita, ele ensina. Todo o tempo o pastor está aprendendo. Todo o tempo nós estamos aprendendo. Tem momentos que eu sonho que eu estou numa escola. Porque o pastor está aprendendo com Jesus. Fala que quando nós estivermos na terra é uma escola. Nós estamos numa escola, a escola do Espírito Santo, que nós estamos aprendendo. Todo dia nós aprendemos. Todo dia nós aprendemos. Então fala sobre o pastor. Pastores. Esse é o papel do pastor. Cuidar do rebanho. Orar pelo rebanho. Ensinar o rebanho. O pastor ensina. Aconselhar, resolver o que tem que resolver. Dar direção. Dar direção para o irmão. Que o pastor vê visão longa. Visão de águia ele tem. Isso é o papel do pastor. Então quando Deus chama, Deus capacita. Quando Deus chama, Deus pode te levar. Se tu tem um chamado, Deus pode te levar até o chamado pastoral. Na escadinha. Foi pela escadinha. Foi aprendendo, foi aprendendo. Assim que acontece. E outros? Doutores. Aqui fala sobre doutores. Doutores. Doutor é mestre. Mestre. Doutor é mesmo de mestre. Outra tradução fala mestre. Sabe o que é isso? É na área do ensino. Eu conheço um pastor, que ele pastoreia e é mestre na área do ensino. Ele ensina muito bem. E eu aprendi muito com ele. Eu aprendi com o Espírito Santo, aprendi lendo Bíblia, eu aprendi também com ele, que ele me ensinava. Era 2 horas sentado numa cadeira. A pastora Augusta passou por isso também. 2 horas sentado numa cadeira. E hoje eu sou pastor, a pastora Augusta também. Tem mais uma pastora Edna. Tem um presbítero. Tem outro também. O homem ensina. O homem, daí é professor de letra, mas também o chamado dele é de ensinamento, mestre. E gosta de ensinar. E se dedica no trabalho dele. Ele faz portila, ele tem uma paciência de escrever tudinho lá, naquele computador lá, portila, entregava portila para nós. Até hoje eu tenho muita portila aí. E faz isso com gosto, porque ele é mestre. Ele é mestre, professor, é um professor, mestre professor, que ensina, que passa, como é bom ter na igreja. A igreja ela cresce no conhecimento da palavra. A igreja desenvolve, ela cresce, porque aprende. Toda a igreja que cresce no conhecimento, ela avança. Ela avança, ela aprende. Ela cresce espiritual a outro nível. Porque a palavra leva nós para o crescimento espiritual. Aleluia. Então aqui fala sobre mestre. Mestre. Olha, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Tudo isso é para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Para aperfeiçoar o corpo de Cristo. Para aperfeiçoar aquele que está chamado. Deus chama e Deus aperfeiçoa para a obra, para a missão que Ele tem para cada um de nós. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então isso é para a edificação do corpo de Cristo. O ministério, como eu já falei, vários ministérios. Que são, Deus capacita para colocar no corpo de Cristo, cada um no corpo de Cristo para estar desenvolvendo, trabalhando em cima do seu chamado. Até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. E fala sobre fé, unidade da fé. Sabe o que é isso? É comunhão na fé. Até que todos chegamos à unidade da fé. Todos.
Todos que estão trabalhando na obra de Deus, que estão no corpo de Cristo. Unidade da fé. Sabe o que é isso? Unido na fé. Unido no trabalho. Unido todos no corpo de Cristo. Unido. Todos trabalhando. Todos suando a camisa. Cada um na sua função. Cada um na sua função. Aí a igreja fica toda organizada. Com o tempo nós vamos organizar. Colocar aí, diácono, vai limpar a igreja. Irmão Danilton, o irmão Roberto. Diácono é para isso. Também, pode pregar a palavra. Vai ser tudo organizado. Sabe por quê? Todo mundo trabalha. O certo é isso, todo mundo trabalhando. Todo mundo trabalhando. Aí quando um está trabalhando, o outro está se preparando para pregar. Todos estão trabalhando. E quem vai receber? Quem vai receber é o Mestre Jesus, vai receber o nosso trabalho. Todo trabalhador é digno do seu salário. Estamos trabalhando para Jesus, Jesus vai nos dar saúde, vai nos dar força, vai nos dar alegria, vai nos dar paz, vai nos dar unção. A unção está sobre a nossa vida. Quanto mais nós trabalhar para Jesus, mais saúde e unção nós temos. É compromisso. Quanto mais nós fizermos a obra do Senhor, mais nós temos. Nós temos em depósito. Sabe o que é isso? É a presença de Deus na nossa vida. Aí Deus, Ele cuida de nós. Ele nos abençoa em todas as áreas. Porque Deus é Pai. E falou, nós que somos maus, sabemos dar boas coisas para o nosso filho. Quanto mais nosso Deus, nosso Pai eterno, que Ele abençoa. Ele só quer que nós se dedique na obra dele, cada um na sua função. Cada um na sua função, para estar tudo organizado. A obra do Senhor, cada um na sua função, respeitando o trabalho do diácono, respeitando o trabalho do evangelista, respeitando cada um na sua função. Todos trabalhando para Jesus. Todos. Por isso que fala sobre isso. Olha, até que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito. Homem perfeito. Aí quanto mais nós estiver trabalhando, mais nós estiver fazendo a obra do Senhor, mais perfeição nós vamos ter. Aí o Senhor vai nos aperfeiçoar mais. Porque é no trabalho que nós vamos ser qualificados, irmão. É assim que acontece. A pessoa começa a trabalhar de ajudante de pedreiro, com o tempo já é um pedreiro bom. Começa a trabalhar de ajudante de carpinteiro, com o tempo já sabe ser um carpinteiro bom. Então fala que também o Senhor Ele vai nos aperfeiçoar. Aperfeiçoar. De repente você está limpando a igreja, você está sendo aperfeiçoado. Cada vez mais você está limpando muito mais, melhorzinho, está bem limpinho. Com o tempo você está pregando aqui no público, você vai ser aperfeiçoado mais na palavra. Com o tempo você está pregando melhor. Você está falando, você está tendo a revelação da palavra profunda. Por isso que fala, perfeição. Deus vai levando a perfeição, mas na prática. É nós praticando, trabalhando o som da camisa que o Senhor vai levar nós à perfeição. É na obra, em ação, que Ele leva nós à perfeição. Perfeição. À medida da estatura completa de Cristo. Olha, à medida da estatura completa de Cristo. Olha. Então nós vamos ser parecidos como Jesus Cristo. Aqui, ó. Estatura completa de Cristo. Então, Jesus nos chama para a obra. Jesus disse, vem Pedro, segue, tu vai ser pescador de homem. Jesus salvou Pedro, libertou Pedro, converteu Pedro. Foi andando com Jesus, foi sendo aperfeiçoado. E ainda falou, quando tu te converter, tu passando dos teus irmãos. Pedro se converteu, ele chegou à estatura completa de Cristo, onde o Senhor queria que ele chegasse a se converter, a andar com Jesus 100%, não era 50%, não era 100%. É respirar Jesus, é estar na terra com o objetivo de agradar o Mestre. Então chegou à estatura completa de Cristo, Pedro. E hoje também somos nós, que a gente quer fazer isso. Ser parecido com o nosso Mestre, o caráter de Jesus. Sabe o que é o caráter de Jesus? É tudo isso que eu falei aqui. É amor, é humildade, fidelidade. Isso é o caráter de Jesus. Nós temos que buscar o caráter de Jesus. Trabalhando, fazendo a obra, você vai nos levar à estatura completa de Cristo, é o caráter dele. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Olha só. Sabe o que é inconstância?
meninas constantes. Tem vez que está aqui, tem vez que está para ali. Sem compromisso. Olha aqui, o Senhor quer nos levar uma maturidade espiritual. O 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em rodas por todo vento de doutrina. Vento de doutrina. Quando a pessoa é menina ainda, ela vai qualquer vento de doutrina. Deus chamou nós para cá, para ficar aqui está a tua bênção, aqui está o teu crescimento. Aí quando a pessoa é menina ainda, um convida, vamos para ali, tem uma campanha ali, para ali, a pessoa fica andando, para um lado para o outro. Igual o crente macaco, pula para ali, pula para ali. Então, o Senhor quer fazer nós, pessoas maduras, compromissadas, quer nos colocar no lugar para nós crescer, desenvolver, ser ousado, trabalhar, ajudar aquela obra, crescer, porque nós crescemos juntos. Aleluia. A obra cresce e você cresce junto na obra. Por isso que fala sobre isso. Porque onde Deus te chama, te coloca, é lá que tu vai ser abençoado. Não tem que correr atrás da bênção, não. Tem que estar na vontade do abençoador para que a bênção te alcance. Ela chega até tu. Tudo aquilo que tu quer, vem. Por isso que fala aqui, ó. O homem tinha muita experiência, o apóstolo Paulo. Ó, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todos os ventos de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulamente. Engano dos homens. O homem engano dos homens. Astúcia, né? Ele engana. Mas quando a pessoa tem o conhecimento da palavra, ele não é enganado. Quando a pessoa ela sabe que Deus colocou aqui Deus vai me abençoar, aqui o meu ministério vai desenvolver, aí aquela pessoa desenvolve. Ela não vai pelo convite das pessoas, porque tem pessoa aqui que quer tirar o outro da vontade de Deus, irmão. Tem pessoa que quer, o inimigo usa para querer tirar da bênção, do lugar da bênção. Levado em roda por todo o vento de doutrina, ventos de doutrina, pelo engano dos homens, com a astúcia engana, fraudulamente. Engano dos homens. Olha que, graças a Deus, que pelo conhecendo a palavra, eu me saí de muitos pratos que vinham. Porque Deus tinha um chamado na minha vida, ministério próprio, confirmou comigo. Um homem chegou comigo e disse, um missionário, eu tenho uma igreja ali que eu fiz tudinho, estou com a chave aqui, eu vim para abrir esse trabalho. Só que o meu chamado é de apóstolo, ele era apóstolo missionário. Eu te dou a chave da igreja, tu vai ganhar um salário, e tá de confiança, conheço teu pai é pastor, tu é um jovem de confiança, já viu o teu trabalho. Queria me dar, irmão. Mas eu sabia que Deus tinha chamado para a minha vida, um chamado próprio. E veio, mas eu disse, não posso não, porque você vai ganhar um salário, vem de fora, a igreja ela tem condições. Eu disse, não, mas eu estou ajudando o pastor aí. Eu estou com ele, não dá para mim. Não dá para mim não. Eu disse não para ele. Interessante, né? Eu tinha o conhecimento da palavra, eu tinha a promessa, Deus tinha me falado que o meu manto era diferente, ia me chamar lá no futuro para uma obra própria. Trouxe nós para cá, chegamos aqui, colocamos a igreja aqui, não tinha cadeira, Deus proveu, era 2 banquinhos, era pequenino, e o Senhor vai provendo caixa com o tempo, foi provendo. Porque na vontade do Senhor, Deus provê tudo, mas tem que estar na vontade dele, não tem que ir pela os pratos que podem vir para tirar você da vontade do Senhor. E aqui fala sobre isso. A vontade do Senhor é melhor para nós, porque na vontade dele nós vamos prosperar em todas as áreas. Antes, seguindo a verdade em caridade. Outra tradução fala em amor, né? Antes, seguindo a verdade em caridade. Antes, seguindo a verdade em amor. A tradução fala amor, amor. Então nós temos que seguir a verdade em amor. Amor. Quem ama, obedece. Quem ama, pratica a palavra em amor. É a verdade em amor. Crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Aqui fala para nós crescer em tudo. Crescemos em tudo. Mas o cabeça é Cristo. É Jesus que é o cabeça. É Jesus que me manda.
Não é as pessoas, não. Não é eu que me manda, é Jesus que me manda. Porque se tiver o eu na tua vida, aí vai pegar. Aí Deus vai ter que te amassar de uma maneira. Porque Jonas tá o eu. Vai para ali, ou para Taço. Aí ele teve que clamar para ele, me ajuda, me tira do inferno. Estava apertando, agora tu vai. Então aqui fala, sabe o quê? Que o cabeça tem que ser Cristo. Aleluia. Cabeça tem que ser Cristo, irmão. Eu louvo a Deus que eu sou obediente na palavra. Eu não gosto de ficar sofrendo, não, irmão. Deus me chamou para me ser livre. Andando na obediência, receber bênção de Deus todas as áreas. Saúde, bênção. Então, quando eu vim para Jesus, eu disse, eu vou para fazer a tua vontade, Jesus. Porque eu não quero pegar peia, apanhar da vida, não. Eu quero crescer na tua presença, quero ser obediente, até hoje eu estou aqui. Agora eu estou crescendo até chegar no céu. Nós vamos crescendo para cima, até chegar no céu, vida eterna. O crescimento é esse. Crescemos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Então o cabeça tem que ser Cristo. Jesus fala, fica aqui, fica. Persevera. É assim, cabeça é Cristo. Tem que obedecer a Jesus Cristo. Porque Ele que cuida de mim, Ele que me dá o ar para respirar, Ele que me dá saúde, Ele que me protege dos inimigos, Ele que coloca anjo ao meu redor com espada de fogo, anjo poderoso, Ele que me cobre com o sangue dEle, Ele que me dá um sono abençoado, irmão. Esses tempos eu estou dormindo bem, irmão. Eu estou dormindo bem, olha que eu já teve batalha de madrugada. Glória a Deus que agora eu estou só descansando nas asas do Onipotente. Estou dormindo bem, irmão. Esses tempos eu estou no refrigério. Porque tudo tem um tempo determinado. Às vezes Deus até quer que a gente batalhe em oração, mas também que Deus te esconde na minha fumaça. Dorme e descansa o teu corpo. Esses tempos eu estou dormindo bem, glória a Deus. Porque é Deus que faz isso, e cuida de mim até do meu sono. O 16. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado. Já estou terminando. Isso tudo é assim mesmo. Eu vou terminar. O final. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Olha só, bonito isso aqui, né? O 16 fala sobre o corpo de Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. Então aqui fala que o corpo de Cristo é para edificar um aos outros em amor. E amor. Então, o corpo de Cristo, todo mundo trabalhando no corpo de Cristo, sabe o que acontece? Há um crescimento, há um avanço na obra, porque o corpo de Cristo, ele está o quê? Ligado na junta, olha, corpo, estou ligado, só que mais junta aqui, né? Quem sabe cortar galinha sabe só quebrar na junta, né? Eu já meti o teçado e arrebentando tudo. Mas quem tem a técnica da junta, mas só pá, tirando a junta aqui. Tem, assim que é o corpo. Então o ser humano tem junta também. Tem aqui, isso aqui, a junta daqui, tem do braço, tem daqui. Então o corpo bem ajustado, ele cresce, ele desenvolve, irmão, um corpo bem ajustado. Olha só. Sabe por quê? Porque a igreja cresce. Quando o corpo está todo mundo trabalhando, os obreiros, os evangelistas sabem o dever dele, a vocação dele, ele sai para o campo, ele evangeliza, ele traz pessoas, e outros estão aqui, os diáconos estão aqui, limpando a igreja aqui, já para receber as pessoas. Isso é o corpo de Cristo, bem ajustado, organizado, tudo organizado. Limpinha a igreja e tudo, e aí
O outro já está trabalhando ali, colocando, bebendo água, tudo limpo, decoração. Aí o que acontece? O pastor também já está preparado com uma palavra, pastora, já está com a garganta já bem afinadinha, já treinou por louvor. Aí o que acontece? Todo mundo trabalhando, cada um na sua vocação. Aí o corpo de Cristo cresce, chega pessoas e é bem cuidado, seja bem-vindo, coloca uma água aí, estão servindo. Aí a pessoa gosta, eu entrei naquela igreja, ela é tudo organizada, as pessoas estão servindo, estão trabalhando, esse é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem que estar em ação, ele tem que estar trabalhando, os obreiros têm que estar trabalhando. Porque outras pessoas que vão sentar, nós vamos servir. Os obreiros servem as pessoas, serve uma águazinha, vai servindo. Isso é o trabalho. E a igreja é organizada. Aí as pessoas vão chegando, o evangelho vai trazendo, vai visitar o irmão, bora de novo, irmão, vai, e um dia, 2 dias, e persevera, pegando a pessoa na casa. Com o tempo a pessoa vem só ela, passa um tempo, a pessoa já sabe vir com as pernas dela. Mas o evangelista tem que ir lá. Bora lá, irmão, faltou um dia, bora lá, o senhor faltou, vamos para a igreja, nós estamos com saudade. Mas estão com saudade de mim? Toma, o Senhor faltou. Sabe o que é isso? É o corpo de Cristo. Chegou alguém e está abraçando, e está querendo, porque ele quer ver mais pessoas, ele quer ver pessoas diferentes, ele quer ver criança. Toda casa que tem criança é alegria, irmão. Porque as pessoas quando vêm do mundão é como uma criança, precisa de ajuda, precisa de orientação, precisa de abraço, precisa de carinho, é assim que é a igreja. Aí o Senhor quer trabalhar, sabe o que? É no corpo de Cristo. O corpo de Cristo são os obreiros, que é o corpo, a junta, para trabalhar, para trazer outras pessoas para cá. E todo mundo trabalhando. Todo mundo trabalhando. O que acontece? Há um crescimento em quantidade e em qualidade também. Crescimento. Aleluia. Na igreja, crescimento. E o que acontece? Quanto mais você trabalha, mais você recebe. Mais dá fruto, mais o Senhor te dá unção, te dá autoridade, te dá bom ânimo para avançar. Porque você está trabalhando, você está avançando e o Senhor vai te ajudar mais, vai te abençoar mais. Tudo que nós fazemos para Deus, o Senhor nos ajuda. Amém? Vamos ficar em pé. Glória a Deus, para nós orar. Aleluia. Vamos orar por nós, para que, aleluia, o Senhor venha estar, aleluia, nós usando cada dia. Aproveita a oportunidade.